9 milhões de reais a menos para os cofres do Corinthians. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora estou aqui também me aventurando, começando esse projeto de canal de YouTube. Começando naquelas, né? Já tem uns mesinhos, estamos aí rumo aos primeiros 10 mil inscritos. Inclusive, não repara, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver liberada aí a opção de hypar, hypa, que assim o YouTube entende que tu gostaste e ele passa a sugerir para pessoas que muito possivelmente ainda não conheçam o canal. Bom, estou aqui hoje no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians se reapresentou na quinta-feira depois da derrota para o Bahia. Aí quem atuou por mais de 45 minutos ficou fazendo só um trabalho regenerativo, os demais vieram para o campo e o Corinthians tem 2 treinos completos nessa sexta-feira e também no sábado para se preparar para a Supercopa do Brasil, confronto diante do Flamengo no próximo domingo, que vale a primeira taça do ano, né? A primeira taça do calendário do futebol brasileiro. Eu abri falando que o Corinthians tem 9 milhões de reais a menos para os cofres do clube, isso porque não deu certo a negociação que envolvia o Corinthians e o Torino da Itália pelo empréstimo de Tioca. Vocês devem lembrar, no último domingo, né? A gente deu e depois o Corinthians oficializou esse empréstimo do jogador. Precisava de um aval do técnico Dorival Júnior. Dorival deu esse aval. Dorival entendeu e falou isso em coletiva de imprensa que era uma boa oportunidade para a carreira do Tioca, que é um jovem zagueiro formado aqui nas categorias de base do Corinthians e que fazia sentido ele ir para a Itália e ter esse contrato de empréstimo e que caminhava para ser até um contrato de venda, né? Porque num primeiro momento o Tioca ele seria emprestado por uma taxa de 1,5 milhão de euros, algo aproximado a 9 milhões de reais, e se ele atingisse algumas metas, esse valor ele subiria. Por exemplo, se ele atuasse por 10 partidas, pelo menos 45 minutos, o Corinthians já ganharia mais 4,5 milhões de euros, ou seja, mais 28 milhões de reais. Era um horizonte bastante positivo para o Corinthians em termos de vender jogador, né, ter dinheiro novo entrando em caixa, enfim, a gente sabe o quanto isso é importante. Acontece que ontem a imprensa italiana já trazia para a gente a informação e hoje o Corinthians oficializou Tioca, ele foi reprovado nos exames médicos realizados lá na Itália. Os exames médicos, eles são de praxe, né? Sempre antes de um jogador assinar um contrato com qualquer clube, ele precisa passar, geralmente nas dependências do clube, por exames médicos, para avaliar a condição física dele, se ele tem algum problema antigo, né? Se ele tem algum potencial de lesão, enfim. E o Tioca, ele não foi aprovado nesses exames realizados pelo Torino. E é assim, curioso, porque o Tioca ele vinha sendo relacionado e até chegou a entrar em campo ao longo do Campeonato Paulista, então parecia estar em condições, parecia ter condições de jogar no Corinthians ou em qualquer outro lugar. Inclusive no domingo, dia que o Corinthians oficializou essa liberação do Tioca para assinar por empréstimo com o Torino, o Tioca ele estava relacionado para aquela partida, ou seja, ele era uma opção para o técnico Dorival Júnior diante do Velo Clube, né, na quinta rodada do Campeonato Paulista. Mas por algum motivo, e o Corinthians não traz isso de forma detalhada, o Tioca ele não foi aprovado. E com isso o Corinthians perde de receber essa taxa de empréstimo de 1,5 milhão de euros, 9 milhões aproximadamente de reais, e também perde de receber os 28 milhões de reais por uma venda que seria efetivada caso ele atuasse em pelo menos 10 partidas por 45 minutos. E também aquela porcentagem de mais-valia, né, que eu já expliquei para vocês aqui em outro vídeo como isso funciona. Ou seja, o Corinthians tinha no horizonte um bom dinheiro a receber, algo na casa de 7 milhões de euros pelo jogador, e aí agora o Tioca volta ao Brasil, volta a fazer parte do grupo comandado pelo técnico Dorival Júnior. Inclusive, ele não vai ser relacionado para o jogo da Supercopa do Brasil, porque com toda essa função ele viajou para a Itália, enfim, e volta para o Brasil. Ele não participou dos treinamentos preparatórios dessa semana, então ele não vai ser relacionado, mas depois vida que segue e, em princípio, uma normalidade. Ele vai seguir aqui para o Corinthians. Acho uma pena, sim, para ele, né? Porque mesmo que ele tenha uma identificação com o Corinthians e muito possivelmente quisesse fazer uma carreira no Corinthians, acho que ele viu com bons olhos essa possibilidade de já ter uma experiência na Europa, já ir para uma liga forte como a Liga Italiana, assinar com o Torino e tudo mais. Teve aquele momento lá que alguns canais registraram no aeroporto dele se despedindo da família, uma coisa toda emotiva, né? Nós, seres humanos
réis seres humanos mortais, normais, a gente não vai viver, ou possivelmente não viva, essa experiência de poder pensar em desfrutar da nossa carreira em outro mundo, em outro idioma, ganhando em euro e tal, e tendo que se despedir da família e abdicar de algumas coisas, mas os atletas, eles vivem essa normalidade, essa situação com constância. E o Tioka, já tão jovem, ele pôde experimentar um gostinho e imagino que tenha sido muito frustrante para ele ter sido reprovado nesses exames médicos. Logicamente, o Corinthians vai utilizar o jogador, até porque a gente falava esses dias sobre os 6 reforços que o técnico Dorival Júnior espera receber ainda nessa janela. Um dos 6 era um zagueiro, certamente. Então, o Tioka voltando, entendo que é uma lacuna também que se cobre. O Dorival Júnior passa a não precisar pelo menos de um zagueiro, tendo o Dorival Júnior dito já algumas vezes que confia no Tioka, que acha que o Tioka ele pode realmente se desenvolver mais e evoluir mais como jogador do Corinthians. Para os cofres do clube também é péssimo, porque o Corinthians contava em já receber pelo menos esses 9 milhões de reais num curto espaço de tempo, e a gente está sabendo que qualquer valor aqui faz diferença, porque o Corinthians tem uma longa lista de credores que também esperam receber. O Corinthians tem muitas dívidas e às vezes emprestar jogador com uma taxa de empréstimo ou vender atletas pode ajudar a aliviar a saúde financeira. Não vai acontecer com o Tioka, a entender se em dado momento o Corinthians vai falar sobre exatamente o que foi que pegou nesses exames não aprovados, porque como um atleta ele consegue desempenhar e jogar bem por um clube do tamanho do Corinthians e com o calendário do Corinthians, e ele chega em outra liga, em outro clube e é reprovado nos exames. Algo de errado não está certo, não é mesmo? Então eu acho que caberia uma explicação melhor para a gente entender. Eles foram mais criteriosos do que o Corinthians? Eles acharam algo que já foi um problema um dia e eles temeram isso vir a ser um problema de novo no Tioka? Algo aconteceu, né? Eles têm uma estrutura muito diferente, uma medicina muito avançada, enfim, algo teve para o Tioka não conseguir de fato virar jogador do Torino e agora precisar voltar para São Paulo, que ele tem uma cabeça boa para administrar esse momento, né? E essa mudança aí, mudança não mudança na vida profissional dele, de fato ele é muito jovem e quem sabe seja uma nova etapa para ele reconstruir essa história aqui dentro do Corinthians, se a gente for entender que ele vai ficar meio impossibilitado de se transferir para outros clubes, certo? Porque se um clube já reprovou ele nos exames médicos, por que outro clube não reprovaria? Então esses questionamentos, eles ficam, o que me leva a entender que o Tioka vai ter mais uma temporada aí como jogador do grupo principal do Corinthians, ficando à disposição de todas as competições que o Corinthians disputar, com exceção da Supercopa do Brasil. Show de bola? Chegou até aqui, não está inscrito ainda, te inscreve. Se curtiu esse vídeo, deixa teu like. Se curtiu muito ou entendeu que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Não esquece de te programar. No domingo tem 2 decisões para o Corinthians. A primeira às 3 horas da tarde, aqui no horário do Brasil. Corinthians e Arsenal, vale o mundo. Primeiro Mundial de Clubes Feminino chancelado pela FIFA, é final. E a segunda, meio conflitante ali nos horários, né? 4 horas da tarde tem Corinthians e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Beijo, tchau, tchau.